Alguns slides que nós mostramos ontem, isso daqui é para mostrar dados europeus e americanos, uma sobrevida dos grandes grupos de sarcomas ósseos e do rabdomiossarcoma, e nós dissemos ontem que era qualquer coisa intermediária entre tumores de magnífico prognóstico, como o tumor de Wilms, como a própria leucemia linfocítica aguda, e intermediário entre este e outros de prognóstico dismal. No caso, nós colocamos os neuroblastomas avançados em crianças de maior idade. Esse, em essência, esses são os resultados que esse pool oferece, e os números estão aí mostrando, são aí mostrados a todos nós, né? Nós mostramos também, discutimos ontem, esse é o elenco de drogas, basicamente útil para rabdomiossarcoma, sarcomas não rábido, isso em termos clássicos. E osteosarcoma, enfim, esse é um elenco de drogas, de uso isolado, uso em combinação, mas, enfim, é dentro desse universo de drogas que variam fundamentalmente todas as abordagens para esse grupo de moléstias que nós estamos aqui discutindo, as abordagens ditas clássicas, né? Nós discutimos também e mostramos que doenças como o rabdomiossarcoma, aí, com a radioterapia em... desculpe. É isso mesmo. Radioterapia em verdinho, que tem essa bolinha amarela em cima, mostrando que, mesmo nos dias de hoje, isso é uma compilação do PubMed, a radioterapia ainda é tremendamente importante no rabdomiossarcoma, enfim, é uma neoplasia, e nos sarcomas em geral, em essência, é uma radioterapia que necessita de grande controle local. Nós discutimos algumas outras metodologias que poderiam ser empregadas nesses tumores. Lembramos o transplante autólogo de medula óssea em pacientes com rabdomiossarcoma. Esses são dados do CI-BMTR. Vocês vejam que é um segmento bastante curto, de 60 meses, o platô não foi atingido ainda, uma progressão, uma sobrevida livre de progressão que chega próxima aos 40% no primeiro ano de acompanhamento, o que nos permite prever que esses resultados provavelmente não sejam resultados de grande relevância, o que coloca esse tipo de procedimento como alguma coisa a ser estudada potencialmente, mas não adotada de uma maneira conspícua. E quando nós abordávamos, por exemplo, para sarcomas de Ewing, os transplantes autólogos de medula óssea, esses são dados da nossa instituição, também foram mostrados ontem, e que a gente realmente teve uma sobrevida próxima a 30%, mantida, aí tem um tempo de segmento bastante grande, a recidiva mais tardia que nós tivemos foi aos 557 dias, são dados que estão sendo atualizados, mas mostrando novamente que pode ser um recurso interessante, havendo que ser definidas ainda as condições de indicação, particularmente em primeira instância, e que situações de recidiva esse tipo de recurso poderia ser considerado. Jamais adotado, que é um assunto ainda em investigação. Considerado e investigado, mas não sacramentado como algo de valor definitivo. Falamos também da terapia-alvo, recursos bastante modernos, e mostramos que, comparando aqui dados publicados na literatura em vermelhinho para neuroblastoma e em azul para rabdomiossarcoma, a disparidade de resultados que nós temos entre neuroblastoma e rábido mostra que os rábidos, aí é rábido, mas de certa forma representando os sarcomas sensulato, né? Mostrando que ainda nós não temos para esse grupo de moléstias uma efetividade desses novos recursos realmente interessante, né? Como nós estamos começando a ver, por exemplo, nos neuroblastomas. Bom, essa é a comparação. Lembramos também que a sucessão e incorporação extremamente rápida de inúmeros e inúmeros recursos de natureza diferente, muitas vezes ainda pouco compreendidos do ponto de vista biológico, de utilização prática e com validação precária. Em última análise, a melhora dos resultados nos obriga a pegar muito rapidamente ou a incorporar muito rapidamente recursos ainda de estudos limitados e que o tempo vai acabar mostrando que
que a eficiência não era aquela que nós esperávamos ou que os resultados iniciais sugeriam. E eu mostrei alguns dados americanos, com drogas aprovadas nos Estados Unidos em 2008 e 2012, em 60 meses, drogas que foram aprovadas com base em apenas um elemento analítico, 19 aprovados conforme o índice de resposta e 17 aprovados conforme a sobrevida livre de progressão ou sobrevida livre de doença. E dessas drogas todas, algumas, no grupo analisado conforme índice de resposta, das 19 aprovadas, 14 tiveram aprovações muito aceleradas, com tempo de acompanhamento limitado, e nas 17 aprovadas conforme a análise sobre vida livre de progressão ou sobre vida livre de doença, uma aprovação acelerada apenas, e quando a gente analisa os resultados finais do benefício trazido por essas drogas, das 15 que foram introduzidas aceleradamente, apenas uma trouxe um benefício na sobrevida global. Das 21 aprovadas de uma maneira tradicional, apenas 4 trouxeram benefício em sobrevida global, e quando nós juntávamos tudo, das 36 drogas, apenas 5, um pouquinho mais de 10%, acabava trazendo algum benefício. Então, esse é um resultado, enfim, que deve ser tributado à nossa ansiedade em realmente procurarmos o mais rapidamente possível, de uma maneira mais consistente possível, melhorarmos os resultados, mas nem sempre essa coisa, ao longo do tempo, se mostra de fato benéfica. Muito bem. Grupos de novos recursos estudados, que esse é o assunto aqui que nós vamos estudar. Ainda há espaço, evidentemente, para novos agentes quimioterápicos combinações. Eu vou restringir, obviamente, eu não tenho a pretensão de analisar todo esse universo dentro de todos os sarcomas e muito menos dentro de toda a oncologia pediátrica. Nós vamos procurar restringir os comentários ao universo dos sarcomas com essas limitações que nós já colocamos, né? Em termos de agentes quimioterápicos e combinações, a trabectedina, que já foi mencionada aqui pela doutora Lilian, enfim, que é uma droga que age na ligação ao DNA e ela interfere na progressão em S2 e em G2. E o eribulin, que é uma droga vincristina-like, digamos assim, interfere em microtúbulos, estranhamente são derivadas de agentes marinhos, o mar nos ajudando aqui. São drogas promissoras, mas você realmente não tem nenhum tipo de resultado que nos permita incluir esse tipo de drogas em substituição a qualquer esquema mais convencional, incluindo aquelas drogas que eu mostrei anteriormente. A nossa experiência pessoal com essas drogas aqui é restrita a um caso, com trabectedina, em uma paciente com tumor desmoplásico extensamente avançado, cuja sobrevida global foi superior a 3 anos. Não temos nem a menor condição de atribuir, de saber ou de reconhecer qual foi o papel dessa trabectedina na evolução dessa mocinha, que recebeu todos os tipos de terapia possíveis e imagináveis enfim, que a condição dela requeria. Muito bem. Mas há alguns outros grupos de drogas que podem ser interessantes. E é uma combinação que nós temos em termos pessoais aqui na instituição e lá no Itaci também, explorado de uma maneira bastante intensa, né? E nós vamos novamente restringir os nossos comentários à área de sarcomas, é a combinação de gencitabina e docetaxel, gencitabina e taxotir. E a primeira coisa é compará-la, né, com o uso isolado de gencitabina. O que significa isso? O uso isolado permitia doses maiores de gencitabina, a combinação, você acabava usando doses menores de gencitabina, os resultados estão aqui. A sobrevida livre de progressão média foi de 6,2 meses para a combinação e 3 meses para a gencitabina isolado. O resultado é significativamente, estatisticamente, nessa série superior, porém, com uma toxicidade bastante aumentada. Veja, nós terminamos a nossa conversa de ontem, e, de certa forma, deveria ser o término da nossa conversa de hoje, mas eu vou adiantar um bocadinho esse término. Nós temos modelos totalmente inadequados de estudos de situações de recidiva, de situações de progressão, e particularmente quando nós incluímos agentes biológicos diferentes da quimioterapia convencional. Nós usamos a metodologia derivada do tratamento com quimioterapia convencional. É esse o tipo de abordagem que nós fazemos, mas isso é inadequado, particularmente quando nós usamos recursos biológicos, tipo imunoterapia, tipo terapias-alvo, situações que se beneficiam grandemente
de respostas primárias das neoplasias, de diminuição da massa tumoral final para a ação desses elementos. E não é isso que se comporta nos estudos tipo fase 1 ou fase 2 clássicos. Então, nós temos de escolher, nós temos de conseguir chegar a uma nova metodologia para que essa coisa toda possa ser melhor estudada. Mas, enfim, mostrando aqui alguns resultados, né, com gencitabina e doxaxel, e aí dizendo aquela história de comparação com drogas mais convencionais e vendo se ofereceria alguma vantagem, aqui nós comparamos as duas com doxorubicina, com primeira linha, em pacientes previamente não tratados, com com sarcomas de partes moles irressecáveis ou metastáticos, e vocês vejam que a sobrevida, enfim, a sobrevida livre de progressão, ela é absolutamente a mesma entre os dois grupos, quer dizer, nada que possa nos justificar querer pensar. Estamos considerando a análise de gencitabina e docetaxel, enfim, como estudo, mas, em hipótese alguma, nós podemos cogitar do emprego, em primeira instância, dessa combinação em substituição a recursos mais convencionais. Anticorpos monoclonais. Anticorpos monoclonais de imenso emprego em muitas e muitas áreas da oncologia pediátrica, linfomas particularmente, e muitas outras doenças, mas eu cito aqui apenas para dizer que, no que tange aos sarcomas centulato, seu emprego ou a sua utilidade é relativamente limitada. E aqui nós estamos colocando uma série de elementos utilizados como tratamentos alternativos ou tratamentos inovatórios em sarcomas, e vocês vejam que, no que tange a anticorpos monoclonais, somente o olaratumab, que é um anti-PDGFR, ele é um tipo de anticorpo que mostra algum tipo de utilidade, algum tipo de resposta. Mas outros anticorpos utilizados são absolutamente desapontadores em termos dos seus diagnósticos. Chegamos agora nos inibidores de elementos proliferativos. Isso realmente é um campo extremamente interessante. Essa nomenclatura que nós estamos usando aqui é uma nomenclatura prática, não é a nomenclatura clássica de divisão dos novos agentes, mas é uma coisa apenas para nós situarmos o modo de atuação desses recursos que nós estamos aqui apresentando. Então, veja, essa coisa tem uma idade relativamente recente, e provavelmente o seu primeiro emprego em tumores sólidos foi nos gastrointestinal stromal tumors com o uso de imatinib. O imatinib, que é capaz de inibir não apenas o BCR-ABL, as proteínas secundárias, como também o c-KIT, o PDGFR-beta, etc. E ele tem um resultado extremamente interessante em pacientes com GIST, reconhecidamente interessante, de uma maneira similar ao que existe com o emprego da mesma droga em leucemias BCR-ABL positivas. E vocês vejam que a manutenção dessa droga propiciona um prognóstico extremamente superior em relação àqueles pacientes no qual esse uso é descontinuado. Isso coloca para esse grupo de recursos uma outra pergunta muito interessante, e que serve, em termos genéricos, para toda a nossa discussão desse grupo de recursos, é quanto tempo que eles devem ser dados. Ninguém sabe exatamente qual seria o tempo adequado para que recursos dessa natureza devam ser empregados. Um emprego mais crônico quanto? Um tratamento pelo resto da vida, um tratamento por um determinado... Via de regra, nós estamos lidando com situações, particularmente na área dos sarcomas não rápido, que tem uma evolução muito smoldering, muito lenta, muito protraída, e muitas vezes essa questão do tempo é muito difícil de ser estabelecida no sentido de nós desenharmos um cronograma verdadeiramente adequado para essas utilizações. Mas, continuando um pouquinho com essas inibições de agentes proliferativos, nós vamos falar um bocadinho do sorafenib e do everolimus, que são inibidores do mammalian target of rapamycin, né, com dois complexos, C1 e C2, bem reconhecidos, e que nós sabemos que, isoladamente, o sorafenib ele é capaz, em relação aos controles, de inibir isso daqui
com relação ao complexo 1, mas com relação ao complexo 2, ele é estimulante. Só lembrando, né, a Lilian já comentou, mas o mTOR, ele é um elemento de, enfim, promotor do crescimento normal e por ligação com outras proteínas promotoras de crescimento celular, mas que mutadas e associadas a outros genes vêm a gerar proteínas de crescimento de estimulação do crescimento inadequado e provavelmente ligadas à própria formação das neoplasias. E aqui existem estudos muito interessantes mostrando que em modelos animais para osteosarcoma, modelos celulares, por exemplo, para osteosarcoma e para outros tumores também, nós podemos ter as respostas, dependente desse tipo de conhecimento aqui que nós sabemos com relação ao sorafenib, por exemplo, e que a associação com everolimus, que atua igualmente sobre esses dois complexos de mTOR, a associação de everolimus com sorafenib faz com que, de certa forma, essa resistência, entre aspas, aí, a utilização do sorafenib seja sobrepassada e os resultados aqui sejam obtidos. Essa última coluninha a gente não leva muito em consideração, mas é uma combinação com diluição quantitativa desses agentes. E aí vamos para a parte prática daquilo que nós temos de uso em termos clínicos. Então, esse estudo de sorafenib e everolimus em pacientes com osteosarcoma de alto grau irressecável que tenha progredido depois de uma terapia standard. Um estudo não randomizado, e vocês estão vendo aqui, não precisa, a curva fala por si só, os resultados são terríveis, e mais ainda, né, são 24 pacientes adultos nesse estudo que aqui está sendo apresentado, de 36, e 14 não foram incluídos, não era um estudo aberto, né? 14 não foram incluídos por progressão após a primeira avaliação, quer dizer, se a gente for considerar esses pacientes foram excluídos considerando que eles estavam em fase de progressão e a droga não houve tempo para ela agir. Mas se a gente for incluir esses 14 também na análise, esses resultados vão ficar ainda piores do que aqui já está sendo mostrado. Então, novamente, são recursos de investigação, mas recursos de colocação em primeira instância muito difíceis para serem feitos. Tem serolimus, o Maluf já mostrou, e aí a gente quer lembrar, esse estudo está ongoing do Children's Oncology Group, mas esses são os resultados iniciais apresentados, onde foram estudados 71 pacientes com idade média de 10,9 anos, e dentro das moléstias incluídas nesse estudo, nós tínhamos uma quantidade bastante razoável de osteosarcomas, Ewing e rhabdomyosarcomas, dentro do escopo da nossa análise aqui. Mas desses 71, apenas 6 tiveram respostas objetivas reais, menos de 10%. Mas, interessantemente, em 3 desses pacientes, as respostas se mantiveram até a utilização a mais de 14 ciclos dessa associação. Bom, eram pacientes com esses tumores recidivados ou refratários, prognóstico absolutamente fechado. Esses resultados devem ser vistos como uma luz e oferecendo para nós a possibilidade de um estudo mais sistemático em situações mais preliminares. É um estudo é uma combinação bastante tóxica, nós temos adquirindo uma experiência pessoal no uso disso daqui, a toxicidade é bastante expressiva, mas há que se definir ainda ao longo do tempo se realmente, em termos de resposta terapêutica, é uma coisa a ser validada. Chegamos agora à terapia-alvo, gênica. Em primeiro lugar, nós vamos discutir ela enquanto baseada na sua apresentação da neoplasia. E eu vou citar um exemplo de neuroblastoma para definir o que é esta filosofia. Esse é um caso da nossa instituição, uma criança de 10 meses, com neuroblastoma, teoricamente, de muito bom prognóstico, pela idade, grau de disseminação e biologia, uma ICN negativa, que 2 meses após o término do tratamento apresentou intensa progressão, obrigando ao retratamento, e isso daí, a coisa evoluiu, chegou, inclusive, numa última tentativa a receber tratamento com carticels fora do Brasil e faleceu do procedimento. Mas nos estudos genéticos, isso já foi publicado, a gente encontrou nessa criança um gene BLM alterado, que não é um gene descrito, pelo menos não há descrições, é um gene de presença muito conspícua dentro do elenco dos tumores, né? Mas, de qualquer forma, em pediatria, sua
em neuroblastoma, sua mutação não era descrita. E ele é um gene associado à apoptose, o que nos faz imaginar que essa criança tivesse um reparo celular defeituoso, se realmente esse gene interferiu de uma forma positiva na sua má evolução. Então, qual é a ideia? Que hoje em dia não é possível. Nós fazemos uma correção genética desse defeito. Fica aí a ideia, e essas informações são muito importantes para que, ao longo do tempo, na medida que esses agentes forem surgindo, nós possamos empregar diretamente elementos que possam nos auxiliar nesse manuseio. Essa é a filosofia da análise tipo Foundation, né, hoje tão em voga, né, em que eles oferecem para nós um resultado mostrando as presenças gênicas, etc., e quais, enfim, as drogas que poderão ser empregadas como terapia-alvo dentro daquela neoplasia. Infelizmente, nesse caso, para o BLM, não existe, como na maioria dos genes, uma terapia-alvo e, enfim, é algo que a gente deixa informado para uma coisa de futuro. Agora, existe uma outra situação muito interessante, essa que eu vou discutir com um pouquinho mais de detalhe, que é a terapia-alvo com base em alterações gênicas, mas conforme o gene-alvo. Quer dizer, são genes cuja resposta, ou são tratamentos cuja resposta ela está ligada à presença do gene, independentemente da neoplasia na qual ele se situe. Há poucos exemplos de drogas nesse sentido, há poucos exemplos. Eu vou citar os dois mais antigos, né? Inibidores, são todas drogas essas que interferem com o crescimento celular, por relação com com tirosinoquinase e a progressão celular associada à tirosinoquinase. E eu lembro, por exemplo, o Epidermal Growth Factor Receptor e 3 drogas comercializadas, inibidoras associadas a ele, e o Anaplastic Lymphoma Kinase, o ALK, com 3 drogas também liberadas na literatura, a mais importante delas, o crizotinib, e, enfim, elementos que oferecem, em função da interferência sobre esse gene quando mutado e fundido a outros genes que normalmente ativariam um crescimento normal, mas cuja fusão provoca uma disrupção nesse contexto e o crescimento se torna um crescimento anormal, eles podem oferecer alguma vantagem. No âmbito dos tumores, dos sarcomas, que é o que nós estamos discutindo aqui, não vou falar do valor, por exemplo, em linfomas, do ALK, em algumas formas de linfoma, mas lembrar também que isso daqui tem sido muito estudado também e acrescentado nas terapias com neuroblastoma, mas dentro do nosso campo dos linfomas, lembrar as respostas importantes em tumores miofibroblásticos que, com muita frequência, apresentam produtos de fusão do gene ALK. Okay? E agora eu vou entrar na família TRK e a sua atuação-alvo, né? Esse grupo de genes... Opa, deixa eu voltar atrás aqui um pouquinho. Deixa eu ver se vai para cá. Esse grupo de genes pode se associar a uma série de elementos promotores de crescimento celular ou de fase de diferenciação celular situados na superfície celular. São 3 grandes grupos de agentes, o NTRK1, 2 e 3, e existem reconhecidos, dados recentemente publicados, agora, nesse ano, 2019, 88 produtos de fusão envolvendo o gene NTRK identificadas em tumores humanos, em função das possibilidades de associação dele ou de junção deles com elementos celulares da superfície celular do tumor, com transcrição posterior e, enfim, interveniência sobre o crescimento celular. Isso abre base para a utilização de drogas que sejam, enfim, inibidoras da atividade desse gene mutado e confusão. E aí nós lembramos aqui uma série de drogas que podem ligar-se a essas proteínas da família TRK, que eu cito várias delas, numa publicação de 2017, isso daqui é extremamente recente, e vou destacar essas 3 aqui, do LOXO 101, esse é o laurotrectinib, que a Lilian acabou de falar, e que realmente é a droga talvez mais interessante nesse contexto que nós temos no momento para ser utilizado. E nós vamos dizer até o porquê.
só para dizer como essas coisas são recentes, o Larotrectinib foi liberado comercialmente nos Estados Unidos, no FDA, em novembro, se não me falha a memória, novembro de 2018, ou outubro, novembro, né? E, quer dizer, foi menos de um ano, né? Obviamente, no Brasil ainda não está, e há, além de tudo isso, há o obstáculo de preço, etc. e tal, né? Lembrar que essas drogas de atuação sobre genes, esses genes, digamos assim, inespecíficos, né, não ligados a um tumor especificamente, nós precisamos ter o substrato da mutação do gene do produto de fusão para utilizar. Porque se você fizer uma imunistoquímica para análise das proteínas TRK ou da proteína ALK, ela está lá normalmente. O que nos interessa é a proteína mutada. A imunistoquímica não faz essa distinção. Então, no sentido analítico, ou nós fazemos uma triagem com imunistoquímica, e, em sendo positiva, aí nós vamos fazer a análise do gene, ou partimos para o gene diretamente, é uma questão de se estabelecer isso junto com os laboratórios, uma discussão de questão de custo também, mas é muito importante que essa possibilidade de atuação depende fundamentalmente da mutação encontrada do gene, do produto de fusão. Então, o Larotrectinib é um inibidor altamente seletivo da Tropomyosin Receptor Kinase, TRK, e aqui a gente situa algumas neoplasias pediátricas onde esse tipo de alteração pode ser encontrada e pode ser útil, né? E mostrando aqui os resultados clássicos de sobrevida que essas neoplasias têm. Por exemplo, gliomas de alto grau pediátricos têm uma sobrevida de 2 anos estimada inferior a 20%. Temos aqui câncer papilífero da tiroide, fibrosarcomas infantis, nefroma mesoblástico congênico, astrocitoma pilocítico. Essas foram, por assim dizer, as primeiras descrições, ou descrições mais constantes do encontro da mutação desse gene. Mas hoje essa coisa é muito ampliada, descrições reconhecidas em neuroblastoma, descrições reconhecidas em leucemia linfocítica aguda, o que abre um campo de uso extremamente elevado. E aqui a gente mostra, dentro dessas neoplasias mais frequentes que nós falamos, a frequência com a qual essas mutações gênicas são encontradas, e que, portanto, ofereceriam um propósito para o uso desta droga. Nos gliomas de alto grau, apenas 10% dos casos você tem produtos gênicos de fusão reconhecidos. Nos astrocitomas pilocíticos, menos ainda, 4,1%. Nos carcinomas papilíferos de tireoide, 14,5%. E aqui é onde tem a maior frequência de apresentação, nos fibrosarcoma infantil. E também uma alta frequência nos nefromas mesoblásticos congênitos. Novamente, ainda há que se reconhecer de uma maneira precisa quais são as frequências de apresentação em outras neoplasias. Nós estamos montando, enfim, uma tese dentro da nossa instituição que busca ver a prevalência disso nos neuroblastomas, por exemplo, mas uma outra neoplasia onde se reconhece com em crescente quantidade a presença dessa mutação é no sarcoma de Ewing, o que pode oferecer um propósito de uso bastante interessante. E aí, esse foi o trial fase 1, enfim, a Lilian já apresentou alguns desses resultados aqui, critérios de elegibilidade, enfim, habituais dentro desses estudos, foram utilizados nesse estudo inicial em 24 pacientes, e nessa fase havia a inclusão também de pacientes que não tinham o produto gênico de fusão documentado, e é importante salientar isso para a gente ver aqui que o resultado ia mostrar depois, tinha a proteína NTRK, mas não o produto gênico de fusão documentado, e 17 tinham o produto gênico de fusão. E aqui são os endpoints que eram vistos dentro desse estudo. E aqui a gente analisa, por exemplo, e a gente vê a diferença muito clara. Esses são os pacientes onde não havia o produto gênico de fusão documentado, e esses onde havia o produto gênico de fusão documentado. E aqui vocês vejam uma série de recursos utilizados na terapêutica que puderam ser usufruídos pelos pacientes em função de uma sobrevida mais prolongada,
considerando-se aqui o tempo em meses, desde o início do larotrectinib, e que permitiram tratamentos cirúrgicos, ressecções completas, enfim, ou outro tipo de abordagem, tratamentos após a cirurgia, com potencial curativo, colocando de uma maneira um pouquinho mais fácil, talvez, de ver, aqui a diminuição do tamanho do tumor após o oferecimento do larotrectinib. Esses são os pacientes com produto gênico de difusão documentada e esses são os pacientes sem o produto gênico de difusão documentada. Então, a gente cita isso para realmente é absolutamente fundamental que esse tipo de encontro seja feito para que a droga possa ser útil. E aqui quando a gente coloca nesses dois grupos, né, o fibrosarcoma infantil e sarcomas de partes moles, né, mostrar que as respostas, enfim, são bastante expressivas, paralelas, enfim, ao que tem nos outros grupos também, bastante expressivas também, e, novamente, mantendo aquela história de que, havendo a negatividade do produto gênico de difusão, a utilidade da droga é nula. E aqui alguns exemplos de resposta também retirados da literatura, né? Nós não temos experiência pessoal ainda com isso. Esse eu coloquei particularmente por ser um paciente com glioblastoma multiforme, uma doença que fundamentalmente depende da cirurgia, depende da radioterapia, e que nós sabemos que o temozolomida foi liberado pelo FDA, né, ao longo tempo, para ser acrescentado no tratamento dessas doenças, em função de um resultado absolutamente pífio. Temozolomida, empregado conjuntamente à radioterapia em pacientes com ressecção cirúrgica completa desses tumores, aumenta a sobrevida desses pacientes em meras 6 semanas. Esse foi o critério de utilização para a liberação do emprego dessa droga. Uma coisa, isso em termos genéricos, né? E aqui um paciente com fibrosarcoma infantil, que é a situação onde você tem os resultados mais expressivos. Depois de 3 ciclos de larotrectinib, as respostas são bastante rápidas, né? A resposta aqui é absolutamente impressionante. O paciente, depois de 4 ciclos, foi referido para a cirurgia, teve uma resposta patológica completa e não ficou com nenhum déficit funcional pós-cirurgia. A duração de resposta, aqui nesse estudo, que é um estudo de 2018, que são coisas muito recentes, né? O tempo médio de duração ainda não havia sido alcançado, mas é importante para ser lembrado o percentual de pacientes que se mantinham responsivos. E é claro também aquela grande questão com relação a qual é o tempo em que uma medicação como essa vai precisar ser entregada num paciente que tenha, de fato, uma resposta efetiva. Agora, aqui talvez seja o elemento mais interessante da análise desta droga, né? Uma droga oferecida por via oral, tem alta penetração no sistema nervoso central, e como vocês podem ver aqui, é uma toxicidade bastante limitada. Se a gente chega à toxicidade grau 3, por exemplo, vocês vejam que os índices de presença de toxicidade grau 3 são bastante limitados. São bastante limitados, e isso é que nos anima, enfim, a querermos, na medida do possível, termos uma droga como essa empregada de uma maneira rotineira, de uma maneira que nos permita avaliá-la de uma maneira conspícua, de uma maneira concreta, mas ela mostra sinais de grande utilidade, como a gente pode ver em todos esses dados que nós apresentamos e que a doutora Lília apresentou também. E eu pus uns 6 aqui com alguns pontinhos para falar dos novos recursos estudados. E eu lembraria, aí vai ser falado agora, do CAR-T-cell, a NK-cell também, células natural killer, são todos elementos que visam promover um reforço, em essência, imunitário do paciente, né, por vias diferentes. E eu só coloco isso aqui para mostrar como é que essas coisas têm sido publicadas na literatura desde os anos 80, na segunda metade até os dias de hoje. Veja, o NK é uma coisa que vem sendo empregada já há mais tempo. O CAR-T-cell começou na segunda metade da primeira década do nosso presente século e tem subido bastante, como vocês estão vendo aqui. Mas valores ainda a serem estabelecidos e moléstias de utilidade real a serem reconhecidas. E
Uma outra coisa que eu coloco aqui também é de um nosso protocolo de neuroblastoma, onde uma das partes incluídas nesse programa é essa que vai surgir agora, aumentando, né? São as vacinas dendríticas, né? Que são vacinas realizadas com produtos de fusão entre o material tumoral e células de apresentação antigênica. No caso do nosso estudo, nós usamos células de doadores, não células autólogas, e, enfim, os resultados preliminares desse contexto de protocolo, que estão em fase de preparo para a publicação, favorecem bastante o emprego desta tônica aqui, embora, obviamente, seja muito difícil, ou virtualmente impossível, de você atribuir pesos a cada um desses passos em termos do alcance do resultado final. E eu quero terminar essa palestra mostrando esse quadro que nós mostramos ontem com as nossas crianças, que tanto nos ensinam, que uma herança tão forte deixam para as crianças que vêm depois dela e que tanto estimulam a nossa alma, o nosso espírito, quer elas permaneçam entre nós, ou quer elas... Hã? Bonito, né? Pode falar assim. Eu não tenho uma foto sua aqui, porque naquela época não tinha foto ainda, então é uma coisa mais... Ok. Muito obrigado.